Nesse vídeo, eu vou te falar 3 regras fundamentais que todo investidor iniciante precisa seguir. E eu gostaria muito de ter recebido essas regras lá no início, quando eu comecei. Olá, investidor! Meu nome é Kellen e eu invisto na Bolsa de Valores desde 2018. O meu objetivo nesse canal é te ensinar sobre investimentos de uma forma descomplicada e te ajudar a conseguir realizar os seus sonhos. E a primeira regra é diversifique os seus investimentos. Você não pode colocar todo o seu dinheiro em uma mesma empresa ou em um mesmo setor. Você precisa diversificar os seus investimentos. E como que você faz para você saber qual empresa que você está investindo, em qual setor que ela se encaixa? Existem vários sites, né, que você consegue olhar isso. O site que eu gosto muito de usar é o site Fundamentos. Vou te mostrar como que você pode fazer para poder olhar. Então, eu estou aqui no site Fundamentos. Você clica aqui e pesquisa o nome do ativo. No caso, vamos pesquisar a ação da CEMIG. E clica em exibir. E aqui aparece os dados da CEMIG, né? Que são os indicadores dessa empresa. E aqui no setor, aparece que é um setor de energia elétrica. E o subsetor também. E aí, você pode clicar aqui no setor, em cima da palavra energia elétrica. E aí, aparece todas as ações que existem na bolsa do mesmo setor. Então, por exemplo, eu gosto de vir aqui e clicar em Dividend Yield para poder ficar na ordem do maior para o menor. Dividend Yield. E então, aqui você consegue, né, fazer uma análise das empresas do setor de energia elétrica que existem e os fundamentos de cada uma delas. Então, você não deve colocar todo o seu dinheiro em uma mesma ação, ou em um mesmo setor, ou em um mesmo fundo imobiliário. Você precisa diversificar os seus investimentos. É aquele famoso ditado, né? Não coloque todos os seus ovos em uma mesma cesta. Porque se você coloca os seus ovos em uma mesma cesta e essa cesta cai, você não vai ter mais nenhum ovo, porque todos eles vão se quebrar. Então é a mesma coisa se por um acaso você investir todo o seu dinheiro em uma única ação. A gente tem, por exemplo, o caso da Americanas, né? Imagina então a pessoa que colocou todo o dinheiro dela na Americanas, né? Só comprou ações americanas. Se essa empresa vier a falir ou acontecer alguma coisa com ela, você vai, infelizmente, perder todo o seu dinheiro. Então, eu indico que você coloque o seu dinheiro em pelo menos 10 ações de setores diferentes e em pelo menos 8 fundos imobiliários também de atuações diferentes. Por exemplo, a gente tem fundos imobiliários de papéis e a gente tem fundos imobiliários de tijolos. Então, é bom que você diversifique entre esses dois aí, né? Ou fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de shoppings, de setores diferentes. A regra é diversificar. E você precisa entender também que você precisa diversificar os setores. Então, por exemplo, se você compra ações do Magazine Luiza e compra ações da Lojas Renner, na verdade você está comprando ações de um mesmo setor, que é o setor de comércio. Então, se esse setor ele ficar ruim, o mercado dele ficar ruim, as ações vão cair. E as ações caindo, se você tiver investido só essas duas ações, toda a sua carteira de investimentos vai estar negativa, né? Vai reduzir o valor. Então você precisa entender isso. E a segunda regra essencial para todo investidor iniciante é que você precisa guardar pelo menos 10% do valor que você vai investir em um CDB de liquidez diária ou em um Tesouro Selic, em algum investimento que tenha liquidez diária e que você consiga retirar a qualquer momento. Para que você vai usar esse dinheiro, no caso? Para servir como a sua reserva de emergência. Se
Se por um acaso você não precisar tanto de ter uma reserva de emergência, você pode usar esse dinheiro para servir como a sua reserva de oportunidade, que é aquele momento, por exemplo, em que acontece alguma crise e as ações começam a cair tanto e elas ficam tão baratas que vale a pena você usar esse dinheiro para poder comprar essas ações que estão baratas. Tem um aplicativo que eu gosto muito de usar para poder olhar quais são os CDBs que tem liquidez diária que está pagando melhor, né, no mercado. O aplicativo chama Renda Fixa. Eu vou mostrar para vocês como faz para você usar esse aplicativo. É bem interessante. Então, aqui no Play Store, você vai digitar Renda Fixa. O aplicativo é esse daqui, que tem esse porquinho rosa. E você clica para poder instalar no seu celular. Daí eu estou abrindo o aplicativo. Você clica aqui no início, vem em investimentos, renda fixa. E aí vai aparecer uma lista de investimentos com renda fixa. E aí você clica em filtrar, você seleciona a opção somente com liquidez diária e clica em aceitar. E aqui vai aparecer os CDBs que tem liquidez diária, que é aquele que você consegue tirar a qualquer momento. E aí você pode olhar qual que para você é mais interessante e ver se você já tem conta aberta em algum desses bancos ou corretoras e escolher qual que será o melhor para você. E a terceira regra que todo investidor iniciante precisa observar é: comece agora. É isso mesmo. Às vezes, o investidor iniciante, ele fica com medo de perder dinheiro, fica com medo de não saber investir e acaba que ele nunca investe. Então, ele continua lá investindo na poupança, continua investindo lá naquele CDB que o gerente do banco dele indicou e ele nunca começa. Então, comece agora. Se você não começar, você nunca vai saber como funciona, você nunca vai aprender. E a quarta regra, que no caso é uma regra bônus, na verdade é uma frase do Warren Buffett. Eu vou ler para você. Ele diz assim: eu vou te ensinar como ficar rico. Tenha medo quando todos os outros estão gananciosos. Seja ganancioso quando os outros estão com medo. Então, o que ele quer dizer com isso? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ao longo desses anos que eu invisto. Teve uma época que Magazine Luiza estava muito cara, né? Ela começou a subir, foi subindo e não parava de subir. E eu não tinha ações da Magazine Luiza. E eu via que eu estava de fora, as ações estavam subindo e eu não tinha. Então, eu pensei assim, gente, eu tô perdendo dinheiro porque eu não tenho ações da Magazine Luiza. E aí eu pensei assim, todo mundo tá investindo nessa empresa, só eu que não. Então, eu vou comprar. E aí eu comprei. Só que o que aconteceu? Eu comprei essa empresa quando ela já estava no topo. Eu comprei essa empresa quando todo mundo estava ganancioso, todo mundo estava eufórico, né? Achando que essa era a melhor empresa. E aí eu comprei ela no topo. E aí o que aconteceu logo depois? Ela começou a cair. Ela começou a cair, a cair. E eu fiquei muito negativa nessa ação. Então, é isso que ele está falando. Vai chegar momentos em que você vai ver muita gente eufórica com uma determinada ação. Mas você não precisa estar eufórico também. Você não pode ficar ganancioso quando todos os outros estão gananciosos. É justamente nessa hora que você tem que agir com cautela. Então, por exemplo, quando você está vendo que uma ação ela está muito barata, que as pessoas não estão nem aí para aquela ação, mas você vê que ela é uma boa empresa, né? Que ela tem bons fundamentos, talvez seja a hora de você comprar essa ação, né, dessa empresa, pensando no futuro, pensando que ela pode, no futuro subir. Agora, o contrário também é verdade.
Quando você vê que uma ação já subiu demais, está todo mundo eufórico, às vezes a ação nem tem bons fundamentos assim, é o momento de você ter cautela. Então você precisa ir mais a fundo, você precisa estudar sobre aquela empresa, né? Ver os fundamentos dela, ver se realmente tem razão de ser, porque ela está subindo tanto. Então é essa, né, a quarta e última regra para todo investidor iniciante. E é isso. No mais, tenha bons investimentos, conte comigo. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem aqui, pode me chamar lá no direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar.